Bom, graças a Deus, irmãos, Epístolas Gerais e aos Hebreus, nosso curso básico em teologia, aqui pela FAESP, também Faculdade Evangélica de São Paulo. Estamos aqui no núcleo de Suzano. E a primeira epístola que nós vamos falar um pouco são a epístola de Tiago. Nós temos o Corpus Paulinus, composto pelas 13 epístolas ou cartas, e nós temos as chamadas epístolas gerais, e os católicos chamam de epístolas universais. Epístolas gerais somos nós que falamos, e os católicos falam de epístolas universais. E a primeira é a epístola de Tiago. Tiago é irmão de Jesus. Tiago é irmão do Senhor Jesus, assim como Judas, irmão do Senhor Jesus. Cristo ainda tinha um outro irmão chamado Simão. E irmãs. Isto porque no casamento entre Maria e José, somente Cristo foi o Filho de Deus gerado pelo Espírito Santo. Os demais são filhos naturais. A Igreja Católica nega de que sejam irmãos, ou seja, filhos de José e Maria. A Igreja Católica vai dizer que o termo irmãos é utilizado ali de uma maneira hebraísta e eram primos de Cristo, ou que eram filhos de José. A tradição vai dizer que eles eram filhos de José. José já era um homem de idade quando se casou com Maria. Isso aí é uma tradição, uma possibilidade. Então José era mais velho e assim ele se casou com Maria. Maria só teve Jesus, mas José trouxe filhos e filhas para o casamento de um primeiro casamento, provavelmente por viuvez ou coisa parecida. Estamos aqui no campo da tradição. Quando a gente vai para a Bíblia, tem muito disso. Tem a tradição e tem a Bíblia. A tradição às vezes é boa e a tradição às vezes é uma traição. Aqui no caso de Tiago, ele não era discípulo de Cristo, não era discípulo. Ele se converteu na ressurreição do Senhor. O apóstolo Paulo fala que Cristo, quando ressuscitou, apareceu aos 12, né? Quando fala aos 12 é genérico, também está já engrupando o Matias. Aí apareceu aos 12, depois apareceu para 500 irmãos de uma vez só. Depois apareceu para Tiago, exclusivamente para Tiago, e por último apareceu para o apóstolo Paulo. Tiago, irmão do Senhor Jesus, não o seguiu durante o seu ministério, saiu para prender Jesus quando Jesus estava pregando numa sinagoga. Tiago, a mãe dele e os irmãos foram prender o Senhor Jesus e depois desafiou Cristo, dizendo que se Cristo queria ser conhecido, não deveria ficar lá na Galileia escondido, deveria ir para Jerusalém. Aí o Senhor Jesus falou: vocês podem ir para a festa a hora que vocês quiserem, porque o vosso tempo sempre está pronto, o meu ainda não chegou. Tiago, a princípio, ele era judeu de linhagem estrita. Com a ressurreição do Senhor, ele vai se tornar agora discípulo de Cristo também e líder da igreja de Jerusalém. O líder primário da igreja de Jerusalém era Pedro e João. São os líderes primários, colunas. Mas o que acontece? O apóstolo Pedro ele atende ao chamado missionário. Ele vai fazer evangelização em outros lugares. Ele e João. João, depois que ele se separou de Pedro, ou depois da morte de Pedro, a gente não sabe ao certo, João vai para a Ásia, se torna bispo das igrejas da Ásia. Pedro continua ali bispo na igreja de Jerusalém, só que Pedro começa a assumir uma função mais de copastor do que de pastor, porque Tiago fica em Jerusalém. Tiago não sai de Jerusalém. Tiago é rígido na teologia, mantém a teologia judaica, e por isso que é uma carta muito pragmática, prática também, prática da palavra de Deus. Tiago diz assim: não sejam ouvintes, meramente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Porque se você não é praticante, se você não é praticante, é você olhar no espelho. E é bom os irmãos saberem que nos tempos dos apóstolos não havia espelho polido, igual nós temos hoje. Ele era um espelho embaçado, bem batido mesmo, mas metal batido. Quer dizer, o vidro
o vidro espelhado, isso aí é coisa da tecnologia do futuro. Não tinha. Aí, o que diz o Tiago? Você está olhando no espelho, quer dizer que a imagem é uma imagem desfocada, está bem desfocada. E se você não pratica a palavra de Deus, assim que você vira as costas, você não lembra qual que é a sua imagem. Portanto, a epístola de Tiago é uma epístola prática, é do viver prático, é de um evangelho prático, mesmo porque, irmãos, ele está escrevendo para a igreja de Jerusalém ou para judeus, estritamente judeus. É para a sua comunidade de ouvintes, que reconhecem ele como sendo servo do Senhor e autoridade na igreja. Foi ele que presidiu o primeiro encontro ecumênico, também, primeiro concílio ecumênico da igreja, que aconteceu em Jerusalém. O presidente foi ele, Tiago, irmão do Senhor Jesus. Tinha esse prestígio aí por ser irmão do Senhor Jesus, porque não seguiu Cristo, porque Pedro deixou a cadeira para ele, porque ele era autoridade, porque foi levantado por Deus. Ele não era contado entre os 12. O mais comum era que os 12 tomassem conta da igreja de Jerusalém, mas os 12 se dispersaram e Tiago ficou. Depois os outros irmãos do Senhor Jesus, como José e Simão, também assumiram a igreja de Jerusalém. Quer dizer, a família de Jesus, os irmãos de Jesus, ficaram como bispos da igreja de Jerusalém. Isso aí é fonte histórica, tá bem? Eusébio de Cesareia deixa isso escrito no livro História Eclesiástica. Os irmãos fazem bem em comprar. E outras fontes dos pais da igreja também dizem a mesma coisa. Os irmãos do Senhor Jesus ficaram com a igreja de Jerusalém. Estou escrevendo para gente que já me ouve, já sabe qual que é o meu estilo. Não preciso escrever muito. Por isso que a epístola de Tiago tem 5 capítulos e só. Costumes judaicos, maneirismos judaicos, ele não precisa explicar. O que é um maneirismo? É o jeito rústico de ensinar no primeiro século. Estilo rabínico. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade com o mundo se constitui em inimizade contra Deus? De tal sorte que aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. É bem direto. Judeu de Jerusalém. Porque você tem 2 tipos de judeus, os judeus helênicos e os judeus palestinenses. Então, os judeus palestinenses, quer dizer, da Palestina, ainda tem os palestinenses do norte e os palestinenses do sul. Tem aquele que é um pouco mais aberto, tem aquele que é um pouco mais fechado. Tiago é do estilo judaico do sul, embora que ele era da Galileia, mas ele adota uma administração mais fechada, bem mais fechada. Você vê que quando ele chega em Antioquia, ele vai fazer uma visita na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia não é bispado dele, não é jurisdição dele. A igreja de Antioquia, ela está sob o comando também espiritual de Barnabé, junto com Paulo e outros apóstolos que ali estão. A igreja de Antioquia é a igreja gentílica. Tiago vai com a delegação de Jerusalém. Tiago leva Pedro na delegação para Antioquia. Chegando lá, ele observa os costumes gentílicos, mas Tiago não se intromete. Só que Tiago também não se mistura. Ele mantém aquela distância sede e congregação, aquela distância mais ou menos diplomática. É espiritual, é respeitosa, mas ele não está se enturmando com a turma de Antioquia. Por quê? Porque ele é judeu. Ele mantém aquele negócio de o líder é o modelo, porque é uma questão prática. Eu sou líder da igreja de Jerusalém, prego sermões rígidos, frequento o templo de Jerusalém, quero continuar frequentando o templo de Jerusalém. Frequenta as sinagogas, ele continua frequentando as sinagogas. E agora ele vai fazer uma visita na igreja fora da diocese dele ou da paróquia dele. Chega lá, ele se mistura com os gentios e faz tudo aquilo que na igreja sede ele dizia para não fazer. Quando ele voltar para Jerusalém, o que o pessoal de Jerusalém vai fazer? Tira ele. Então, uma questão ética, tá bem? Questão de inteligência pastoral. Tiago foi com a delegação, não se misturou, não se enturmou, mas também não recriminou. Acontece que Pedro ele começou a causar dissensão, porque ele estava enturmado com Tiago e enturmado com o pessoal de Antioquia. Ele queria agradar gregos e troianos. Pedro estava meio
sem saber ali qual postura tomar. Ele sabia que Deus tinha chamado os gentios para a salvação, mas os judeus também. E Barnabé, disse o apóstolo Paulo, que era da igreja de Jerusalém, tomando conta da igreja de Antioquia, Barnabé deixou-se levar pela dissimulação de Pedro. Paulo fala, porque Pedro já tinha prestígio na igreja de Antioquia. E sem Tiago, Pedro se misturava, comia, dançava, bebia, tranquilo. Com Tiago, Pedro escamoteou. Mas agora já tinha perdido a cadeira. Aí levou Barnabé. Barnabé estava se perdendo o prestígio diante da igreja de Antioquia. Mas Barnabé não tinha mais nada a ver com a igreja de Jerusalém. O negócio dele era Antioquia, a sede dele. Aí Paulo fecha o templo. Paulo fecha o templo, não com Tiago, mas ele fecha o templo com Pedro e fecha o templo com Barnabé, dizendo o seguinte: mas que dissimulação é essa? Quer dizer, dissimulação é fingimento. Nós não podemos fazer isso aí. Eu não abri mão da minha liberdade nem por uma hora. O que eu era antes de Tiago chegar, eu continuo sendo. Não mudo nada. Porque os visitantes são aqui. Tiago é a delegação deles. Não são os donos da igreja. Se eu for lá em Jerusalém, eu me comporto como os crentes de Jerusalém. Eles vieram aqui e não querem se comportar como nós não somos obrigados a nos comportar como eles. Aí Paulo fecha o templo, repreende Pedro numa situação até dramática. Barnabé treme na base pelo respeito que ele tem por Paulo, ainda mais que Paulo está no início da carreira apostólica dele, então ele não abre mão. Ele compreendeu que Cristo é para todos. Tem um racha. Tiago percebe que o ambiente ali é dos piores, não é bom. Tiago pega a delegação e volta para Jerusalém e fica por lá mesmo. Vou tomar conta do Carral, que é a congregação dos judeus de Jerusalém. Escrevendo a esse pessoal de Jerusalém, ele é rígido. Ele é rígido e ele tenta corrigir alguns erros, como a acepção de pessoas, porque os judeus continuam mantendo aquela celeuma que tinha lá em Atos capítulo de número 6. Celeuma é confusão, tá bem? Qual que é a confusão lá? Tem judeu grego e tem judeu. Judeu que é só judeu, judeu helênico. E a igreja de Jerusalém fazia acepção de pessoas. Quer dizer, aqueles que são judeu, primeiras cadeiras. E aqueles que são gregos, últimas cadeiras. Aí o livro de Atos fala o quê? Que as viúvas de Jerusalém estão sendo desprezadas na hora da distribuição dos pães, da ceia, da comunhão. E não, se é a viúva, é a família inteira, são os filhos também. E aí pronto, aquela confusão continua. Por isso que Tiago escreve: não tenhais a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Estamos reunidos, chegaram os importantes e estão os desimportantes. Se você ficar tratando os importantes com maior importância e os desimportantes como um andrajoso qualquer, você está dissimulando. Quer dizer que a dura de Paulo fez efeito, faz parte. Vocês estão dissimulando, vocês estão esvaziando a graça de Deus, fazendo acepção de pessoas. Isso é distinção, que é um pecado grave. A acepção de pessoas é um pecado grave, é uma segregação religiosa, e essa segregação aí ela vai estimular a hipocrisia. E Paulo combateu isso aí, vocês lembram? Partidarismo, um para um lado e outro para o outro, não pode. Aqui nós somos todos irmãos. Temos a composição hierárquica da igreja, né? Hierarquia, mas não pode haver acepção de pessoas. Quer dizer, o púlpito é acessível a todos, o gabinete pastoral ele é acessível a todos, o ministério diaconal, presbiteral também é acessível a todos. Agora, respeito pela categoria, pelo gênero, homens, mulheres, moças, crianças, adolescentes, respeito pela própria compleição biológica, cada um. Já desencadeia a divisão, né? Oi? Daí já desencadeia a divisão. Como assim? A divisão, a acepção de pessoas já causa a divisão, né? Isso, se você ficar segmentando a igreja desse jeito, aí você vai incentivar a divisão no corpo de Cristo. Por isso Paulo fala: todos somos um só pão, não somos? Um só cálice. A gente não pode fazer isso, não podemos. Qualquer dos irmãos que chegar aqui à ascensão ministerial já sabe que não pode.
Não pode fechar as portas para um e para outro. Agora, tu vai filtrar com maturidade os oportunistas, tá? Oportunista a gente não é ingênuo. Apareceu, a gente já vê de longe. O que não significa que nós vamos aí começar a fazer seleção de uns e outros. Tem vocação? Tem chamado? É dedicado? Tem testemunho? Tem condições? Vai ser investido e vai ser levado adiante. Não tem condições, não investe, etc e tal, aí não é o ministério, é a pessoa. Esse é o nosso entendimento, tá, seu irmão? Seja bem-vindo. Tiago, ele tem uma palavra muito prática. Provavelmente, se Tiago viesse fazer uma visita em nossa igreja para pregar um sermão aqui, iria ter muita gente magoada por causa dessa linguagem mimimi do tempo que nós temos hoje. As pessoas se magoam facilmente. E não é que Tiago tem nada contra A ou B, não é isso. É um sermão pastoral pregado para uma comunidade de judeu que está acostumado a ouvir profeta, irmão. Se você lê a linguagem dos profetas, quem está acostumado com o Antigo Testamento não se escandaliza. O Antigo Testamento é o que ele é. Você chega no ponto de que o Antigo Testamento fala: vai ter com a formiga preguiçoso. Não é isso que ele fala? O Antigo Testamento fala rasgado, quer dizer que ele fala abertamente. O Senhor Jesus também tem muito disso, tá bom? Falava muito diretamente. Agora, o pessoal está acostumado a ouvir Tiago. Está acostumado a ouvir João, que é um profeta. Cristo, profeta. Agora, quando você vai para essa comunidade do politicamente correto, aí o pessoal está gravando para ver se eles conseguem te processar. Não sei de onde que tira esse negócio aí, mas quer te processar. Então a gente tem que tomar todo cuidado, né? Resguarde, ainda mais que o ministério vai falar que a gente está faltando com a ética. Dependendo do vocabulário que a gente tem. Mesmo assim tem alguns irmãos aí que são aventureiros, né? Mesmo assim tem alguns irmãos aí que são corajosos, né? Vão para cima no pescoço. Aí você fala, aprendeu aonde? Ouviu com quem isso daí? A gente não está acostumado. Então algum irmão que foi exagerado fora da curva é diferente. Outra coisa é que a Tiago tem autoridade pastoral. Ele é o pastor. Enquanto pastor, ele pode mesmo falar com mais austeridade. Nós temos aqui o pastor Davi. O pastor Davi está autorizado por Deus e pelo ministério a doutrinar a igreja, inclusive a pôr de disciplina. Eu não. Eu sou pastor também, consagrado também, mas eu não sou pastor da igreja. Não estou autorizado. O pastor Davi me chega aqui e fala assim: o irmão tem a oportunidade para poder pregar no domingo ou na quarta-feira num culto de obreiros, mas é ele que me concedeu. Já que ele me concedeu, eu me coloco no meu lugar, tá bem? Como um porta-voz, submisso mesmo a Cristo e ao ministério. Se algum dia chegar nesse status aí o cajado vai me permitir falar com um pouco mais de autoridade. Se não, eu já vi pastores sendo corrigidos por pastores setoriais. E se não corrigir, aí a heresia come solto. Vai embora. Eu vou falar aqui na cara do pastor aqui. Se ele não corrigir de púlpito, aí desmoraliza. Tiago está autorizado, tá, irmão? Por isso que ele fala sobre vários assuntos, principalmente o evangelho prático. Ele fala sobre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria animal, terrena e diabólica. 2 tipos de sabedoria. Também ele fala sobre a fonte das águas. Padre Amado, tudo bem? Não pode de uma mesma boca brotar dois tipos de palavras. Assim falai e assim procedei como aquele que há de ser julgado por esse tipo de lei. É isso. Você falou de pé, ou falou sentado, que nem eu estou aqui, sustenta. Você não tem essa integridade. E quando você for salvar alguém, diz o apóstolo Tiago, arrebatar essas almas aí, tendo misericórdia dela, fazendo o possível. Mas cuidado para não se contaminar nem com a roupa da pessoa. Você tem que tomar um cuidado, que é a precaução de homens e mulheres que cuidam dos pecadores. Nós estamos trabalhando com um curso de capelania na internet, tá bem? Dando orientações de capelania, e nós estamos orientando as pessoas a se tornarem capelães, tá bem? Tratar das pessoas que são doentes, mas se resguardar, ser precavido. Você não vai
com toda a sede ao pote, é por causa que você vai se contaminar sim, pelo estilo de vida, pela manipulação emocional que as pessoas fazem, o vitimicismo, o oportunismo, tem um monte de coisa, pessoal. Depois que aprende que a igreja pode ajudar, que o capelão é bom amigo, tem alguns que são oportunistas e afundam o ministério. Tem envolvimento emocional de irmão com mulheres, e esse envolvimento emocional pode acabar com a carreira espiritual de qualquer um. Por isso, toda precaução. É o que fala o apóstolo Tiago. Você vai lá, arrebata do fogo, mas você pega a roupa e queima. É uma figura de linguagem. Fala sobre a oração. E Tiago, ele é chamado de o apóstolo dos joelhos de camelo, porque ele era um homem de intensa oração. Ora-se de joelho, ora-se com a testa no chão. A tradição vai dizer que ele tinha uma marca de oração na testa, né? E essa marca de oração é por encostar mesmo a cabeça no chão. E seus joelhos, eles eram grossos como o joelho de um camelo, por viver de orações. Por isso, meus irmãos, com essa referência, você vê o apóstolo Tiago falando sobre a oração, e ele tem muita autoridade para falar sobre a oração, é muita autoridade. Então você percebe pelo procedimento dele que ele se resguardou quando ele foi em Antioquia, como ele se comportou no concílio de Jerusalém, como que ele escreveu na carta dele. Ele se resguardou para não ser desmoralizado, tinha autoridade para falar sobre vida prática, sabedoria, a graça de Deus, não fazer acepção de pessoas, e sobre oração. Quer dizer, aqui tem segredos. Aí Tiago fala o que sobre a oração? Ele usa outra referência de oração, que é Elias. Elias é um homem sujeito às mesmas paixões, mas ele orou e Deus ouviu. Não tem uma oração que Deus não tenha ouvido de Elias, nenhuma. Todas as orações respondidas. Será que você e eu podemos dizer a mesma coisa? Que Deus lhes respondeu todas as suas orações? Deus sempre responde as suas orações? Mas Tiago começa dizendo, se você pedir alguma coisa, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. É isso. Você é uma nau lançada ao vento. Você duvida, você é dobre de coração. Aí Tiago usa aquela linguagem pastoral falando, inconstante em todos os seus caminhos. Não pense que receberá do Senhor coisa alguma. E quando pedir, pede certo, porque se você pedir para gastar os seus deleites, não vai receber. E quando pedir, tenha paciência de Jó. Vede o fim que Deus concedeu a Jó, por causa da sua paciência. São referências. Aí ele fala o seguinte, não é assim que o lavrador faz? Semeia e espera germinar e crescer para ter o fruto? Quem tem vida de oração tem que esperar a oração brotar. Deus vai responder. Isso é oração prática. Não é ficar perdendo o seu tempo e o tempo de Deus, porque isso aí não leva a canto algum. Oração para ser respondida. Ao ponto de Tiago dizer, a oração é feita por um tzadik. Tzadik é um homem justo, tá? É um homem reto. Quer dizer, você ora com a consciência de que você é praticante. Você sabe que você tem ali moeda, usando uma linguagem nossa, ou crédito, ou confiança, tá? Você tem confiança, você tem credibilidade para saber que você ora e Deus te responde. Agora, se você está desconfiado que Deus não anda respondendo às suas orações, pode ser por um sentimento de culpa. Quer dizer, você não acredita que Deus vai responder porque você está com culpa no cartório. E vai continuar com culpa no cartório enquanto você não for um tzadik, um homem reto. Um homem reto é isso. Você ora com confiança e não é autoconfiança, é confiança. Pastor, tzadik, o que você falou? Tzadik é um homem justo. Vou escrever aqui, tá? É no hebraico. Escreve aqui, ó. Professor, também só tenho uma pergunta, referente ali quando foi interessante, quando o senhor falou ali sobre o espelho, né? É a mesma ideia que Paulo quis trazer ali na primeira carta de Coríntios, no capítulo 13. Essa mesmo. Ele diz, agora vemos em espelho, de maneira obscura. Então, veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Perfeito. É referente a esse espelho
tudo que o senhor falou, né? E esse espelho não é um espelho polido, tá bem? Ele é um espelho de ferro fundido, ou de bronze, ou de prata, não é um espelho de aço, bem? Embora que a gente saiba que o aço é um metal que ele vai refletir, mas não reflete com essa nitidez que nós temos hoje.